existe outro para mim, meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero, sim, Jesus, você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Levante as suas mãos e declare que Ele é tudo. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Glória a Os santos e os anjos se prostram aos teus. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno.
te exaltamos, te exaltamos. Erebaçuia, erebaçoia, erebas. Ai, se comandou e Te exaltamos, oh Senhor, Tu és digno, Tu és digno de tudo. aleluia. Tu és digno de tudo. Nenhum dos teus planos é poderoso. Pois tudo vem de ti, Nenhum dos teus planos poderão e tudo é tudo, é tudo. Tua é a glória. Mais uma vez, tu és digno, tu és digno de tudo. Nós te agradecemos, Rei. Tu és digno de Aleluia. pois tudo vem de ti, e tudo tua é a glória. Aplauda o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e toda glória. É o melhor que você pode apresentar para Ele. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Aleluia. Aleluia. Já quero estar convidando nosso irmão Pastor Júnior. Aleluia. Bendito seja. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor Assunção. Estenda tuas mãos para cá, igreja, que na mão do Senhor Ele já está. Pai, em nome de Jesus, faça uso da vida do seu filho nessa noite, da forma, da maneira que o Senhor, Pai, deseja. Pai, nós estamos aqui para ouvir a sua palavra e fazer a tua vontade. Fale conosco, com a tua igreja, usa ele como um canal, é o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Ainda dá tempo de falar feliz ano novo, né, irmão? Está início, né? Deus abençoe a todos, um ano abençoado para cada um, amém? Estou feliz de retornar a essa casa. Se eu voltei é porque eles gostaram de mim, né? Mas, irmão, confesso para os irmãos que treme as pernas, tá aqui, viu? Quando o Marcos me convidou, eu falei, Jesus, esse povo é corajoso. Mas eu sei que tudo tem um projeto de Deus, né? Agradecer a vida do pastor Sebastião, presbítero Anderson pela confiança dos irmãos, né, que estão aqui. Tom, meu amigo, a Érica, Marcos, a Ju, todos vocês, Deus abençoe. É muito bom ver vocês em nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos para o texto já. A gente está sempre ali no monte orando, né? E eu, conversando com o irmão ali fora, eu falei, Jesus amado, pensa no lugarzinho que eu amo, aquele monte, né? E ali eu estava finalizando o ano ali no monte orando. E Deus me deu uma palavra e está ardendo no meu coração dentro desse tema que o Senhor nos passou através do teu servo. E eu quero compartilhar com a igreja. Abra comigo aí no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. É um texto bem conhecido. Glória a Deus, irmão. Aqui não é proibido dar glória não, né, pastor? Então, irmão, ajude eu dando glória. Enche o seu pulmão de ar aí de glória. Abre o seu coração. Aqui tem muitos projetos aqui, ó. Mas tem muitos projetos também que está dentro do teu coração. Quem quer começar o ano de 2026 diferente, diga glória a Deus.
A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos correrão. Em algumas traduções diz correrão em nossa direção. Mas nós precisamos estar dentro do que a palavra ensina, amém? Quantos creem que a bênção corre aqui, irmão? Eu já vivi isso e vivo ainda, irmão. Amém? Então toma posse em nome de Jesus. Acharam o texto? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, nos dado o tema de bênção nos projetos, ou bênção dos projetos, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és fiel, Tu és santo e Tu és maravilhoso. Nós vamos ler o versículo 4 em diante, amém? Eu vou ler o 4, a igreja lê o 5, e assim você me ajuda em nome de Jesus. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5, a igreja. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Versículo 7. Pode se sentar, por gentileza. Eu gosto muito de pregar a mensagem, mas dentro daquilo que o Espírito Santo, pastor Sebastião, me introduz. E eu estava destrinchando esse texto alguns dias atrás, e o capítulo 29 de Jeremias traz uma alusão futura sobre a nação de Israel. Redobre sua atenção, porque a palavra do Senhor é nova todas as manhãs. Então ela tem o endereço certo. Se alguém aqui veio buscar verdadeiramente uma resposta, a Bíblia diz que Deus não despede ninguém vazio. Então se o seu projeto está aqui na mão do Senhor, pode ter certeza que está na mão melhor. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, projeto na mão de Deus tem resposta. Amém? Observa que Deus falou que Israel cairia na mão da Babilônia, e que Deus entregaria a nação de Israel e Judá sobre o cativeiro da Babilônia, sobre as mãos do rei Nabucodonosor. E o texto vai dizer que no meio, ao decorrer do tempo no exílio, ou no cativo da Babilônia, a Bíblia vai dizer que alguns profetas se levantaram, dizendo, porque é sempre assim quando a gente tem um plano com Deus, ou Deus, melhor dizendo, tem um plano com nós, sempre vai levantar alguém para se opor e dizer que Deus está falando, mas eu ainda prefiro ficar com a palavra de Deus. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Observa que alguns profetas entraram e disseram assim: ei, esse tempo da Babilônia, ou seja, do cativo, não vai durar tantos anos como foi dito pela boca de Jeremias. Mas o povo, louvado seja Deus, é muito sucinto em cair em palavras. Escute isso aqui, irmão, vai pegando aí. Quando a gente está no meio de uma prova, pastores, a gente sempre quer achar um escape rápido. Mas toda aprovação, irmão, todo projeto, todo plano de Deus tem uma resposta perfeita dele para a nossa vida. Nada que Deus faz, ele não está enxergando lá na frente, porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Observe o que diz o versículo 11, olha só. Porque eu bem sei, quem Deus está dizendo pela boca do profeta Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho, o Senhor está dizendo a respeito de vós, diz o Senhor. E quais são esses pensamentos, Senhor? Pensamento de paz e não de mal. Mas como a gente vai receber algo no momento da crise? Como é que a gente vai receber isso aqui, irmão? Porque nós queremos uma solução imediata. Mas tudo tem um plano de Deus.
Deus estava dizendo assim: ei profeta, vai lá, ou anuncia numa carta ao povo do exílio na Babilônia: ei, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, é pensamentos de paz e não de mal. Que paz é essa? Para vos dar o fim que esperais, louvado seja Deus. Deus estava dando uma injeção ali sobre o povo de ano, dizendo assim: ei, cativeiro não é lugar de morte, cativeiro não é lugar de você se prostrar, porque antecipa o versículo dizendo assim: ei, faça-se viver sobre essa terra, plante nela, cultive nela, viva nela, ore por ela. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Essa luta está tão grande. Sabe que Deus estava dizendo aqui pela boca do profeta Jeremias: ei, ore pela paz aonde? Na Babilônia. Pai, Senhor, porque não é a questão do lugar, irmão, é quem está no lugar. Não é o ambiente, mas é quem está dentro do ambiente que faz a diferença. Quem está pegando isso aqui, louvado seja Deus. Ei, se você é luz, louvado seja Deus. A luz resplandece no meio das trevas. Lembra que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico uma igreja. É, Senhor. E ei, qual é a igreja? E onde você entrar, Pedro, onde a igreja for, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe que Jesus estava dizendo: ei, você é a igreja. Aonde formar uma igreja, pode ser aonde for, as trevas vai ter que bater em retirada. Você sabe que Deus não sabia o que estava fazendo, irmão? Então não existe projeto de Deus ou bênção sobre projeto se antes o Senhor nos provar a gente para isso. Não existe isso. Deus nunca vai entregar algo para nós que a gente não tem a habilidade de lidar com aquilo. Porque nós estamos iniciando um ano, e Deus tem falado pela boca de muitos profetas que vai ser um ano de muita colheita. E eu acredito nisso, irmão. Eu creio sim. Eu creio que nós vamos ter os nossos celeiros não só físicos, mas também espirituais fartos. Por isso que a sua boca, ela tem poder de abençoar e também tem poder de amaldiçoar. Então eu te aconselho nessa noite: profetiza dentro deste cativeiro. Profetiza sobre esse projeto. Ah, Senhor, é impossível. E por acaso haveria alguma coisa impossível para Deus? Deus está usando o profeta Jeremias para dizer: ei, não se assuste com um tipo de profecia que não vem de Deus. É um tempo grande sim, é um tempo longo, mas lá na frente vocês vão entender, porque eu coloquei vocês dentro da Babilônia. Por que isso, pastor? Porque tem gente, irmão, que tem que passar por um vale. Não adianta isso, irmão, temos que passar por vale. Vale faz processo, vale trata com a gente. Jacó passou por isso. Jacó não queria nem bênção, mas ele queria que ele tivesse voltar, ou seja, a ter o respeito, a amizade novamente do teu irmão Esaú. Ele orou por isso. Percebe que Abraão, quando mandou buscar uma esposa para Isaac, ele diz assim: o Senhor vai contigo, o anjo do Senhor vai contigo. Pode ir lá, vai lá meu servo, vai lá, porque o Senhor vai contigo. E quando o servo chegou diante daquele lugar, que ele dobrou o seu joelho e foi orar, antes que ele terminou a oração, louvado seja Deus, Rebeca já estava na frente dele, já estava servindo ele com água, e perguntou: Senhor, se ela servir eu e os meus animais, eu sei que foi o Senhor que me enviou, irmão. Já era para você ter dado glória por isso, louvado seja Deus. Pastor, por que você falou isso? Porque aquilo que é ligado na terra, irmão, é ligado no céu. O céu só reage através da ação nossa. Sabe o que Deus está falando para mim aqui nessa noite? Porque Deus levantou um povo corajoso. Eu estava meditando sobre a história de Josué, eu acho lindo, porque Josué sentiu o peso da morte de Moisés.
E o Senhor respeitou os 40 dias de luto. Mas teve uma hora que o Senhor teve que descer lá e dizer assim: ei Josué, eu não te mandei eu, Josué. Josué, levanta, Josué, desperta o povo, Josué, porque eu preciso concluir a minha obra sobre este povo. Ou seja, como que a gente está diante de uma situação? Eu aprendi uma coisa, irmãos: se você quer uma resposta de Deus, entra no teu quarto. Quarto fala de particular. Entra dentro do seu aposento, vai lá na sua intimidade. Porque se eu vejo na Bíblia a resposta, eu vejo muita, louvado seja Deus. Bartimeu é uma dessas respostas. Diante da sociedade, diante do teu problema, diante da multidão, Bartimeu preferiu não se calar. E sabe qual é o mal da igreja às vezes? É que nós nos calamos. E esses falsos profetas queriam calar a esperança da nação de Israel. Queriam dar para eles uma esperança curta e mentirosa. Mas Deus falou: não. Vai lá Jeremias e diz para ele que o tempo é esse. E ainda profetiza para eles que isso é um tempo que vai chegar paz, vai chegar esperança, vai mudar a história, vai mudar cativeiro, irmão. Deus está falando para mim aqui que Deus vai começar a mudar a situação de pessoas dentro dessa casa de oração, pastor Sebastião. O Senhor, eu estava orando hoje à tarde, Deus falou para mim assim: fala para o povo, vim diante do altar, e não é só colocar aqui o seu projeto, é colocar o seu coração diante do altar, e entregar o seu projeto para aquele que é dono de todas as coisas. Versículo 12: então me invocareis. E o que é invocar, pastor? É gritar, chamar a atenção de Deus. Parece que virou balela isso, né, irmão? Ninguém mais quer cantar. Ninguém, irmão, lá no monte deve ser meio doido, irmão. Em qualquer lugar que eu for, Deus mandar eu gritar. Eu vou às vezes sozinho. Minha esposa falou para mim que a irmã, ele é doido, ele vai para lá, para cá gritando. Eu não estou nem aí, irmão. Eu sei quem me chamou. E aonde eu estiver, eu não vou recuar diante dele. Pode ser no meio dos grandes, pode ser no meio dos pequenos. Eu vou falar: eu sou de Jesus mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que negar ele será negado no céu, mas aquele que honrar ele aqui também será honrado lá no céu. Não desonre o seu Deus. Não olhe somente para aqui, porque Deus conhece o seu e o meu coração. O que a Bíblia diz no livro de Mateus 3,33, louvado seja Deus, diz 6,33, busque o meu reino. Sabe que Jesus está falando? Ei, priorize a minha vontade, faça a minha vontade. Por quê? Porque aquilo que você precisa eu sei, eu acrescento. E no versículo 8 diz: e antes que saia uma palavra da sua boca, filho, eu te conheço. Não precisa você falar. Sabe qual é o problema da igreja do século 21? Está colocando muito argumento para fazer o que Deus está mandando. Para de colocar argumento e faça o ide do Senhor. Se não é aqui, vai lá na rua, vai no vizinho, vai onde for, fala, proclama Jesus. Diga que Ele liberta, que Ele salva, que Ele cura. Deus não nos chamou a gente para ficar parado. Jesus falou: vai, prega o evangelho, aonde vocês for, anunciem o meu nome. Louvado seja Deus, não se envergonhe disso. Por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém, irmão. Ei, mas o Senhor responde na palavra que Ele abençoa aquele que tem compromisso com Ele. Seja insistente. Invoca Ele, ide diante dEle, orais a Ele, louvado seja Deus. E Ele vai dizer assim: eu vos ouvirei. Deus está dizendo: ei, clame a mim, como diz Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei. Crente tem que ser barulhento mesmo, né? Então tem que ser diferente mesmo. Parece que entrou no nosso meio que, não precisa disso tudo. Alguns podem ficar assim, mas eu sou do barulho, irmão.
Eu sou do meio da loucura boa, sabe? Eu gosto de falar meio doido mesmo para Jesus mesmo. Eu gosto de chamar Jesus para o canto e falar: vamos conversar aqui, ó. É eu e o Senhor. Porque Deus me chamou para isso. E nós temos que ser ousados. Nós temos que ter essa ousadia, louvado seja Deus. É por isso que eu gosto de Jesus, porque Jesus gostava de quebrar protocolo. Jesus chegava e quebrava todo o protocolo. Eu lembro que Jesus chegou num tanque em Betesda, um homem estava lá 38 anos. Jesus falou: ei, quer explicação? Senhor, não tem ninguém. Eu não te perguntei se tem ninguém. Quer ou não? Quero. Pega a tua cama, levanta daí. Qual é a ação? É crer. Tudo é possível ao que crê. Tudo. A Bíblia diz que quando a Sara recebeu Isaac, a Bíblia diz que ela se alegrou. E o nome Isaac significa alegria, riso. E não era um riso de deboche, não. Era uma alegria que Sara estava dizendo assim: olha a minha alegria aqui, vem compartilhar comigo. E o texto é claro para dizer assim: ei, Abraão se tornou pai com 100 anos. Irmão, nós não sabemos o tamanho do Deus que nós servimos. Nós não temos ideia do tamanho do Deus que nós servimos. Porque se nós tivéssemos ideia do tamanho de Deus que nós servimos, muita coisa diferente aconteceria. O Senhor quer trabalhar dentro desta casa. Você sabe que eu olho para algumas pessoas, Deus fala assim: fala para minhas filhas, que não é ela só, é marido, é filhos. Irmão, eu estou tendo uma visão aqui no meio dessa igreja. Eu não estou vendo só mulher sozinha, eu estou vendo marido, eu estou vendo filhos. Quem crê nisso aqui, irmão? Você tem que pegar na mão e ficar: filho, senta aqui do meu lado, meu esposo. Começa a profetizar, usa a sua boca para profetizar. Pastor, por quê? Porque na Babilônia não estava acontecendo nada, mas Deus estava trazendo uma palavra de esperança. Ei, me invoca, clama-me, ore a mim, louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo 3: e buscar-me-eis, e me achareis. Acho tão lindo quando Deus fala isso. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares do que? De todo o vosso coração. Você sabe que Deus quer ouvir da gente, irmão, que está aqui dentro. O religioso não consegue entregar isso, Érica. Mas o sincero começa a dizer: eu estou precisando. O sincero bate ali na porta e diz assim: Senhor, fala comigo. O sincero conhece o coração de: Senhor, eu não aguento mais. Chega de culto cronometrado, chega de culto, louvado seja Deus, bem explicado, é até bom isso. Começamos a dar um culto mais eloquente, mais gostoso, com o coração mais rasgado diante de Deus. Ei, é isso que Deus diz: não rasgai as vossas vestes, rasgai os vossos corações. É lá dentro do nosso íntimo, é dentro do nosso coração. Nós estamos parecendo Esaú, irmão, no momento de canseira. Meu Deus, por que o Senhor me faz lembrar disso? Estou tão cansado, estou com fome. Aí vê lá o Jacó cozinhando um negócio vermelho lá, ele aproveitando a situação, diz assim: eu vou te dar, mas primeiro você vai ter que passar o que é seu por direito. Aí ele: não, pode pegar, já estou velho, vou morrer mesmo. Mas diz: espera aí, não é de qualquer jeito, tem que jurar. Não se venda, irmão. O pastor, o que é isso, não se vender? Eu vou falar para você uma coisa, irmão. Muitas vezes nós estamos com a mão na maçaneta. E você vai pensar o quê? Que quanto você mais perto está, não vai se levantar o diabo? Eu tenho uma resposta para você: quanto maior levante, irmão, o caminho certo você está. Porque nós nunca queremos passar por algo em relação à prova. Lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Deus provou Jó, sim ou não? Mas qual foi o fim de Jó?
o dobro. O dobro. Tudo que Deus deu para nós foi em dobro. Por acaso Deus não está vendo isso, irmão? Por acaso Deus não sabe o que está dentro de nós? Eu não sei como foi o seu ano de 2025, mas eu aprendi uma coisa: comigo agora é só da glória. Glória, aleluia, Jesus, seja feita a tua vontade. Mas quando eu entro no Santo dos Santos, irmão, eu quero dar o melhor para Ele. Eu não espero nada, porque eu sei que Ele conhece o meu coração. E eu sei que antes que saia uma palavra do meu coração, Ele já sabe que eu preciso. Então eu estou disponível para Ele. E eu quero dizer uma coisa para você: quais são os seus projetos nessa noite? Ou decorrer desse início de ano, quais são os seus projetos? Eu vou falar, Jesus, mas calma aí. Vai deixar os seus projetos aqui, diz pastor Sebastião, ora por mim aí. Eu sei que ele vai orar, eu sei que o corpo de obreiros, de pastores vai orar. Mas e você? Porque não é só entregar ali, é ser insistente, é bater na porta, é persistir. Lembra daquela mulher que foi até aquele juiz e diz: revoga a minha causa? Lembra dela? A Bíblia diz, não conta, mas os estudiosos dizem que parece que ele não tinha tempo nem de tomar banho, porque a insistência daquela mulher era tão grande. Ele diz: eu vou logo revogar a causa dessa mulher de uma vez por todas. Aí chega um ventinho, irmão, eu vou parar, sabe, Marco, está difícil. Para não, irmão. Tem um lá deitado na polpa do barco. É só você acordar ele, louvado seja Deus. É só você gritar: mestre! E ele vai se levantar, diz: aquieta-te, ó mar. E você vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar te obedece? Ei, irmão, eu sinto uma graça neste lugar. Sabe o que Deus está falando para mim? Eu vou começar a mudar a história aqui dentro. Troca de papéis, coisas que você achou que não ia acontecer. Deus está começando a inverter as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito em visão de Deus, irmão, creio nisso. Alamando que a sua, eu estava pregando um pastor também amigo, e eu comecei a pregar, o Espírito Santo me mostrou o mar se abrindo, eu via como um mar aberto, a glória de Deus desceu naquele lugar, irmão. E eu acredito que Deus tem poder de mudar a história de vidas aqui, louvado seja Deus. Versículo 14, o profeta dizendo ainda pela boca, a qual o Senhor mandou: e serei achado de vós, diz o Senhor. Olha a resposta do Senhor: ei, clama, me invoca, ora, me busca. E a resposta é: sereis achado. E tem muita gente que pensa que isso aqui não se cumpriu. Vai lá para o capítulo 33, por gentileza, do mesmo livro do profeta Jeremias, o versículo de número 3 é o versículo que todo mundo conhece, né, irmãos? Que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não. Aí vamos para o versículo 6 para você ver que aqui se cumpre o que o profeta Jeremias estava dizendo ao longo dos seus livros, e principalmente no capítulo 29, e aqui se lembra, ou se traz o fim da idolatria da nação de Israel. Não que não tenha algumas coisas lá em Israel ainda, mas aqui o Senhor dá um fim, porque o Senhor sabe trabalhar, irmão. Olha o que diz o versículo 6: e eis que eu trarei a ela saúde. Saúde. E não é só saúde física, irmão,
é outros tipo de saúde que o povo de Israel precisava também. Se olhar com vigor, com força, dizer: oh, nós não estamos derrotados, nós estamos ainda prontos para a guerra, ainda estamos de pé diante de tantas situações que passamos. E a Bíblia diz ainda: saúde e cura. Quantos precisam de uma cura aqui, irmãos? Irmãos, eu creio que Deus está aqui hoje. Eu sinto uma graça aqui dentro neste lugar, eu sinto. Sabe o que está bloqueando aqui, irmão? Que tem gente que está preocupada demais. Mas a Bíblia diz: lança sobre ele todas as vossas, pastor, mas é tanto eu vim para cá hoje, eu estou tão preocupado. Ei, vai adiantar você ficar preocupado? Não vai. Não é melhor você lançar sobre ele essa preocupação? Você não pode acrescentar um covo da sua estatura, você não sabe o que vai acontecer. Começa a confiar que quando você entrar lá dentro hoje da tua casa, o milagre já aconteceu. Lembra que Abraão falou para o seu servo: vai lá, procura uma esposa para o meu filho, o anjo do Senhor vai contigo. Olha Abraão profetizando: o Deus a quem eu sirvo fielmente, Ele não vai me desamparar. Pode ir, meu servo. Mas a gente é que nem ele: mas Senhor, e se ela não quiser vir, não acontecer? Não vai cair sobre você. Olha só, irmão, nós está parecendo aquele servo preocupado. Se eu for, Abraão falou, então estou indo já, pode, não precisa se preocupar com nada, eu estou lá. Mas aquele homem era temente a Deus, e também respeitava o seu patrão. Quando ele chegou lá, Rebeca recebeu ele orou, Deus, quando ele começou a orar, a Bíblia diz que ela chegou diante dele, deu água para ele do jeitinho que ele orou, ela deu água para os animais, e ele viu verdadeiramente: Deus está aqui, Deus é sobre a vida do meu Senhor, do meu patrão, ou daquele que eu sirvo. Irmão, Deus está dizendo: pode ir, irmão, vai nessa tua força, varão valoroso. Como o Senhor disse para Gedeão: por quê? Porque eu sou contigo. E o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz. Quem já teve aqui uns momentos de paz? Levanta a mão. Agora eu vou te falar uma coisa: cutuca o teu irmão, diga assim: abundância de paz é melhor, né, irmão? Aleluia. Vai guardar tanta paz aonde? Porque Deus é estratégico de dar, não é pouca coisa, é muito. Deus, quando Ele dá, não dá pouca coisa. Pastor Sebastião, Ele dá em abundância. Aleluia. Arabacebe andarabaia. Lembra do profeta Elias, quando a Bíblia diz que ele subiu no monte, logo após desafiar os profetas de Baal, de Azerá, com teu servo, sobe no monte, começa a ver lá, desce, ele descia, nada, ainda sobe de novo, está vendo alguma coisa, nada, pela 7ª vez, ele desce com ele e diz: Senhor, meu Senhor, o que é, meu filho? Eu estou vendo uma nuvem pequena. Como que ela é? Ela é do tamanho da mão de um homem, a sua visão é pequena, mas é 3 anos e 6 meses que o Senhor segurou essa chuva, e ela está vindo da banda do mar. Ei! Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que ele manda a resposta para Acabe e diz assim: vai pegar a sua carruagem e vai correndo aí. Acabe começa a correr, e a convicção da fé de Elias é tão grande que ele correndo passa a carruagem. Mas espera aí, pastor, a chuva nem chegou, mas é a fé. E a confiança, e os milagres, e os sinais que Deus tinha feito pela vida de Elias. Elias, a Bíblia diz que Tiago, ele fala que era um homem sujeito, como a nós. Mas a Bíblia diz que a fé daquele homem era grande. E qual é a diferença de Elias para nós? Em questão de ser? Nenhuma. Só que ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de fé. Uma vida de convicção.
E é isso que traz a diferença. Aí diz abundância de paz e de verdade. Aí aqui a resposta da saída do cativeiro: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Tem como voltar atrás depois da devastação de toda a Babilônia, ou o rei Nabucodonosor fez na nação de Judá e de Israel? Deus pode. Deus pode. É como ele disse para o profeta Ageu: minha é a prata e meu é o ouro. Por isso que eu gosto da palavra, sabe por quê? Porque Deus falou: fala para o povo esquecer as casas e voltar a construir o meu lugar de adoração. É aqui que Deus quer que a gente construa. Isso aqui, irmão, é projeto sim, mas aqui é o maior projeto. É aqui que Ele quer fazer morada. Eu estou sentindo a graça dEle, porque aquilo ali é consequência só, meu querido. É aqui, ó. É onde Ele quer habitar continuamente, é aqui dentro. Apocalipse capítulo 20, se não me capítulo 3, versículo 20, eis que sou a porta e bato. Jesus está dizendo: ei, deixa eu entrar aí. Se eu entrar, as coisas vão mudar. Necando e a sebe andarabai. Está batendo na porta há tanto tempo, né? Mas não dá tempo, eu estou ocupado com tanta coisa. Faz que nem o Pedro, irmão, dorme. Mas Senhor, acabaram de matar Tiago a fio da espada. Mas ele não falou que eu ia morrer assim. Então eu vou descansar dentro da prisão. Isso aqui é para quem acredita, irmão. Isso aqui é só para quem crê. Louvado seja Deus. Pedro estava dormindo, o anjo do Senhor chegou ali. Abriu-se as portas sozinho, irmão. Pedro achou que estava dormindo. E quando Pedro pensou que ele estava dentro, ele já estava fora. Enquanto a casa da irmã Maria estava orando, Deus falou para Pedro: vai lá, responde eles que a oração foi ouvida. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui agora? Ei, continua orando, porque a resposta vai chegar. Deus não deixa ninguém sem resposta, meus amigos, meus irmãos. Deus não deixa ninguém sem resposta. Versículo 8: e os purificarei de toda a sua maldade. Olha que coisa linda. Deus está dizendo para a nação: ei, não é vocês que podem se limpar, é eu que vou limpar vocês. Isso para vocês é impossível, mas para mim não. Deus purificou a nação de Israel de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Versículo 9, olha o que diz ainda mais: e este lugar me servirá de nome, de alegria e de louvor. Este lugar é um lugar de alegria, é um lugar de louvor, é um lugar de glória de todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Olha o que diz a parte final do versículo: espantar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Já pensou, irmão, aquele circunciso lá? Às vezes aquele que o diabo usa lá para te afrontar, e olhar e dizer assim: meu Deus do céu, essa mãe olhou tanto para esse filho, e olha que Jesus fez, deu um banho nele para dentro e para fora, purificou ele. Meu, estou espantado. Lembra do gadareno, irmão? Ai, eu fico tão feliz quando eu ouço essa palavra. Preso em grilhões, tudo maltrapilho, ninguém conseguia chegar perto. Eu imagino o dia que aquele homem chegou lá na casa dele, barba feita, traje honesto.
Eu creio assim, é uma conjectura nossa que prega a palavra. Oi pai, oi mãe. Ficou espantado. Foi um que eu encontrei no caminho. Qual é o nome dele? Jesus. Ele só quer que nós façamos ele ser conhecido, aleluia. Que nem a mulher lá do poço de Samaria. Esqueceu até a água e o cântaro, mas quando chegou na cidade, a alegria dela era pregar o evangelho para todo mundo. Ei, qual é a sua alegria? Independente que seja, vai resolver, não vai? Adore, glorifique, pregue Jesus, entregue Jesus para quem até não quer, entregue, porque Ele é fiel para te recompensar. Igreja significa de dentro para fora, irmão. É aqui para fora. E através disso Deus vai começar a mudar a circunstância de pessoas aqui. É bênçãos nos projetos. E o Senhor quer fazer neste lugar. É bênçãos que Deus quer dar sobre as nossas vidas. Como diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Então vamos produzir frutos melhores para Deus. Olha o que diz a Bíblia, diz no capítulo de número 3 de Provérbios, louvado seja Deus, 16:3, confia no Senhor as suas obras, e os teus pensamentos, os teus planos serão todos estabelecidos. O proverbista está dizendo assim: ei, confia no Senhor. Em quem você tem confiado os seus projetos? Confie os seus planos em Deus. Porque a Bíblia diz que, como foi dito, a bênção, ela corre em sua direção. Ela vai atrás porque você faz com que aquele lugar seja chamado lugar do Senhor. E uma coisa que Deus gosta, irmão, é de ser glorificado. É de ser reconhecido, é de ser visto. É um Deus, louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo 9: o Senhor dirige os seus passos. Quem está dirigindo os seus passos? Quem realmente está se conduzindo a sua vida? É você ou é Deus? Eu gosto do Davi, porque Davi não fazia nada sem falar com Deus antes. Davi, a única vez que Davi fez isso sem consultar a Deus, todo mundo conhece o final da história de Davi. Mas Davi aprendeu também com seus erros. Por isso que a Bíblia diz que Deus chama Davi segundo o coração dele. Por quê? Porque Davi não reinava para ele sim, mas para o Senhor. E Davi não atribuía a culpa dele aos outros. Eita, agora estreitou. Porque a gente sempre quer colocar a culpa em alguém, né? Aconteceu alguma coisa, não é fulano. Irmãos, reconheça o seu erro, retorne novamente e comece. Porque o mal do religioso é isso, ele sempre camufla o seu erro, ele quer esconder, dizendo está tudo bem. Vai lá, irmão, reconhece, saiba que você errou e retorne novamente. Lembra do filho pródigo? Me dá a minha parte. Primeiro porque ele já matou o pai, né? Porque quem pede herança, para ele o pai está morto. Só isso. Foi embora. Mas teve que tomar em si, olhar para si mesmo, diz assim: ó, na casa de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Irei até o meu pai, e se ele me receber como um dos seus empregados. Mas nós estamos parecendo um filho que está dentro da casa, que é tudo nosso, mas chegou alguém. Irmão, se alegre com isso. Se alegre com aquele que está chegando. Eu sou lá na igreja, eu falo assim: irmão, recebe com alegria, abraça, cura as feridas, porque aqui é seu, é meu e de todo mundo, é do Senhor. Deus está chamando a gente para algo mais profundo. Como o Senhor falou para Ezequiel no capítulo 47, está no tornozelo, mergulha mais, avança mais. Senhor, já está chegando aqui nos joelhos, avança mais.
Senhor, já está aqui na cintura, eu estou meio com medo. Ei, mergulha. Deixa o meu espírito conduzir. Chega de ficar no raso. É hora de ser mais profundo. Aí eu quero que Deus me use esse ano. Eu quero começar a ser cheio. Eu quero louvar como eles louvam. Eu quero pregar como o pastor prega, como aquele irmão que vem pregar. Ei, está lendo a Bíblia, está orando, está jejuando, está buscando a madrugada, quer de Deus, mas não quer fazer a sua parte também. Não tem como Deus realizar aquilo que eu e você também não faz. Nós precisamos também buscar essa parte. Eu gosto da palavra que tem em Mateus 15, porque Jesus saiu ali daquela região dele, da Galileia, saiu daquela região dele, de Jerusalém, e foi lá para a região de Tiro e Sidom. A Bíblia diz que ele foi descansar. Alguns estudiosos dizem que ele foi descansar, porque a opressão dos doutores da lei era grande. E quando ele está andando por ali com os discípulos, veio uma mulher gritando atrás: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus nem deu atenção para ela, mas ela continuou gritando. Eu gosto daquela mulher, porque o mal da gente é isso, irmão. Se Jesus falar não, a gente já para. Ixi. Mas ela foi insistente, irmão. Ela foi insistente. Está entendendo o que Deus está falando aqui para nós hoje? Seja insistente. Por quê, pastor? Porque às vezes Ele prova você e eu. A princípio é não, mas Ele quer até ver onde o seu coração, a sua fé vai. Se aquela mulher tivesse desistido, ela não sairia com a benção dela. Mas ela falou: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus dá uma nela pela segunda vez assim: mas não é lícito tirar da boca das crianças e dar aos cachorrinhos. Mas ela disse: eu sou, eu preciso, eu reconheço. Oh, irmãos, não é vergonhoso dizer que está se precisando. Não é vergonhoso dizer me ajuda. Isso não é vergonha, isso é um sinônimo de que você reconhece que você precisa. Sabe que a Bíblia diz: se o homem cair 7 vezes, o Senhor levantará ele 7 vezes de novo. Por que 7, pastor? Porque Ele é perfeito. Não é vergonhoso pedir, não é vergonhoso reconhecer. A vergonha é a pessoa dizer que não precisa. Eu preciso sim. Eu preciso do Senhor, eu preciso do meu irmão. Eu preciso de oração, eu preciso de você, me ajude. Eu preciso chegar mais perto de Jesus. Eu preciso do teu socorro, louvado seja Deus. Faz que nem Jairo, irmão, era um príncipe da sinagoga, mas foi até Jesus quando a morte bateu na tua casa, quando a tua filha estava doente. Ele não desistiu, ainda que a notícia chegou até ele e disse assim: ei, não precisa incomodar o mestre, mas ele estava lá do lado, consistente ainda. Você acha que Jesus não tinha visto isso? Mesmo provando ali por causa da mulher do fluxo de sangue, se fosse eu e você já tinha ido embora, mas ele estava lá. Fique de pé, por gentileza, fique de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Só você que é valente, só você que não vai recuar, louvado seja Deus. Porque se eu vou falar aqui, porque já vem na minha cabeça, se Deus mandou, eu vou falar. Não vai fazer que nem Gideão. Quando Deus mandou, na verdade não foi Gideão: volte os covardes. 22 mil saiu correndo. Não vai dar uma de covarde, pelo amor de Deus, irmão. Ser valente, mas venha também com expectativa, louvado seja Deus. Eu não sei quem colocou o seu projeto aqui, não sei se todo mundo colocou. Porque se tem uma coisa que eu creio, mas é tudo aquilo que vem de Deus. Se Deus mandar eu plantar um coqueiro de baixo, eu estou plantando, de cabeça para baixo. Se Ele falou que vai dar, de cabeça para baixo, vai dar. Se vem de Deus, eu creio, porque Deus Ele é meio que, Ele gosta de criar umas coisas difíceis na vida da gente.
Mas eu quero convidar você, só você que é corajoso, para ter certeza que aquilo que está aqui, ó, vai se cumprir na sua vida. Só que você não vai pegar o seu pedido, você vai colocar as suas mãos sobre esse altar. Porque eu creio que esse lugar aqui é de Deus. Eu estava lá em casa hoje, eu vi assim, pessoas aqui, ó, colocando as suas mãos aqui com o seu projeto. E eu creio que esse altar aqui é do Senhor. E você vai voltar aqui ainda muito em breve para contar o seu milagre. Cadê você, corajoso aí? Cadê você? Pode vir para frente, irmão. Eu não estou com o meu projeto aqui não, mas já estou aqui, ó. Você quiser dobrar o seu joelho, pode dobrar. Dá para preparar um louvor aí? Por gentileza. Se você quiser dobrar o joelho, ai pastor, não tem espaço para todo mundo. Encosta a mão no irmão atrás aí, ó, pega a mesma fiação. Pede licença para ele, para ela e começa. Se você quiser ficar em pé, tiver dificuldade de dobrar o joelho, não tem problema. O importante é você estar aqui. Olha que coisa boa. Eu creio que Deus vai realizar a promessa. Eu acredito nisso. Louvado seja Deus. Irmão, estou sentindo uma graça. Pode adorar, Senhor. Louvado seja Deus. Segura um pouquinho só, olha só. Olha para cá todo mundo. Isso, vem. Isso, se você quiser ficar com seus olhos fechados, não tem problema. Só escute isso, ó. Confia que está aqui diante de Deus, sim ou não? Não é sobre a minha vida, não é sobre a vida do pastor Sebastião. É sobre o altar de Deus. Quem crê que esse altar aqui é do Senhor? Então toma posse. Encosta mais, vem mais pertinho, quem puder vir aí, ó. Pode vir. Se você tiver dificuldade de encostar no altar, pede licença para o irmão que já está com a mão no altar, encosta nas costas dele aí, ó. Coloca a mão nele aí com fé. Irmão, isso não faz mal, não pode encostar se você tiver fé. E começa a acreditar, louvado seja Deus. Começa a falar, Senhor, o meu projeto está aqui. O meu projeto é esse, louvado seja Deus. O meu projeto que vai se tornar bênção vai ser isso. Porque Deus disse para Abraão, eita, louvado seja Deus. Alaia sui de candarábia. Ismael não é o projeto, Abraão, o projeto está contigo e com Sara. Eu estou sentindo a graça de Deus. É bom de caia subir. Era baçui de candarábia. Pode louvar. Estou bibia sépia. Entrega aí o teu projeto, entrega. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito
é que quando eu oro, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. É que quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. E quando eu busco, tu se revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. É que quando eu louvo, tu se revelas a mim. O que seria de mim sem ti? O que seria de mim sem ti? O que seria de mim sem tua presença? O que seria do meu ministério sem ti? O que seria dos meus projetos sem ti? Não somos nada. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Te entregamos tudo. A tua presença vale mais. A tua presença vale Escuta isso aqui, ó. Eu preciso falar isso porque o meu coração ardeu aqui dentro. Todos os projetos que tá aqui, ó, tem que haver renúncia para que eles sejam realizados. Quando Elias subiu no Monte Carmelo, diante de Acabe e dos profetas de Baal e de Azerá, a Bíblia diz que o que faltava naquele tempo era o quê? Água. Dá o que é? Dá o que falta, o que sobra é fácil. Né? Dá para Deus aquilo que sobra. Lembra da viúva? Jesus está lá de cima com os discípulos, ó, simbolizando o céu. Os discípulos foram testemunha, como Apocalipse, a conjectura minha. Está observando ela toda. Não se encontrou não.
Você não pegou. Deus sempre vai cobrar da gente aquilo que nos faz, ou que não é, sacrifício. Deus falou pela boca do profeta Elias: ei, Acabe 3 vezes 4 cântaros de água. Você está louco, Elias? 12, que simbolizam o quê? As 12 tribos de Israel, ou os 4 cantos, que significam os 4 evangelhos, coisas futuras. Agora é difícil eu dar sem ver uma resposta. Entrega, irmão. Não adianta, eu vou falar porque Deus mandou eu falar. Nem que eu não volte mais aqui, eu preciso falar. Posso, pastor? Já vou entregar o microfone. Ei, para de ficar querendo enganar Deus. Você não engana Deus, irmão. Para de falar que o seu ano vai ser melhor se você não tiver atitudes diferentes. Para, porque a nação de Israel, aqui nesse texto de 1 Reis, estava sofrendo há 3 anos e 6 meses. Por quê? Por causa da idolatria deles. Israel foi para o cativeiro 70 anos, por quê? Por causa do erro deles. E tudo isso Deus fez para que o povo aprendesse. Então não é tempo mais de ficar dando pior para Deus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de nós. Chega de apresentar qualquer culto para Deus, chega. Quando Deus te dá, você quer qualquer coisa? Eu não quero. Então vamos dar um culto melhor para Deus. Vamos dar o culto que Ele merece. Porque isso aqui para Deus não é nada. O que Deus quer é que eu e você seja totalmente dele. Quando Deus respondeu Elias, sabe o que tinha naquela nuvem? 3 anos e 6 meses de chuva, segurada por Deus. Você imaginou que tanta chuva que veio? A pergunta é: você confia ou não confia em Deus? Eu não vim aqui para brincar, irmãos. Não adianta, cada um tem um chamado. Eu tenho que fugir às vezes. Deus fala para mim, como eu falei esses dias, 2 pessoas: até quando vai querer esconder daquilo que eu te chamei, profeta? Não te chamei para massagear. Eu falei: Jesus amado, reparador de brechas. Está mudando até o tema da mensagem, né? Eu vou te pegar. Eu falei: Jesus. Irmãos, não queira se enganar e não engane Deus. Se você não mudar o seu caráter, as suas atitudes, você só vai mudar o seu calendário e acabou. O que você viveu em 2025 só mudou de 2025 para 2026. Mas se você começar a mudar o seu culto, o seu caráter, as suas atitudes, as suas obras, você vai contar milagre atrás de milagre aqui nesse altar. Você vai subir aqui contando um milagre atrás do outro. Porque Deus quer, eu vou falar porque Deus me desceu quentinho agora. Tem gente aqui no nosso meio, tem mulheres aqui no nosso meio. Sabe o que Deus falou para mim? Que os seus projetos estão tudo travado. Lembra quando Daniel orou? Já vou entregar, pastor. Lá no propósito 21 dias, o que o anjo falou? Desde o primeiro dia. Mas houve o que? Uma luta, uma guerra no mundo espiritual. Mas tem gente que não é guerra, pastor, é desobediência, não é posição, é bênçãos que estão retidas. E por quem? Por Deus. E permitiu. Moisés não tinha promessa de entrar na terra, sim ou não? Ou eu estou errado na Bíblia? Por que não entrou? Porque feriu a rocha, porque bateu na rocha. Chega, irmão, de bater na rocha. Chega de ir contra a palavra. Chega de querer esconder, querer usar o meio estratégico seu para enganar o que a palavra está dizendo. Vai, para. Ou é ou não é, irmão. Ou vai ou não vai. Porque Deus quer mudar o cenário aqui, pastor. Deus quer mudar o cenário. Você sabe o que Deus quer fazer aqui? Eu vou falar porque é isso aqui, é isso aqui. Eu estou vendo isso aqui desse tamanho. Eu estou vendo essa igreja
não é para o fundo, isso é para os lados. Na sua largura e o seu comprimento. E não é por causa do espaço, é por causa de vidas que Deus trará aqui através de cada um de vocês. É isso que Deus quer fazer. Mas Ele conta com uma igreja unida. Pastor, mas eu tenho tanto problema, irmão, também tem. Mas se eu for lá para o meu problema, eu não vou agradar o meu Deus. Deixa que Ele cuide do meu problema, eu vou agradar Ele. Amém? Recebe essa palavra e tome posse, porque eu creio que se você entender o plano de Deus aqui e entregar como Elias fez o povo entregar, e ele mesmo entregou aquela água, que é o que faltava, muita coisa vai acontecer na sua vida. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Júnior pela palavra em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos começar a estar orando pelos ofertantes, pelos dizimistas. Você que trouxe a sua oferta, espero que esteja nos projetos também de ser fiel à casa de Deus. Aleluia. Para que Deus possa honrar também nesta área financeira, para que possamos realizar o que está no nosso coração, né? O pastor falou a respeito de estender a tenda, e nós estamos planejando isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode vir, você que trouxe a sua oferta, seus dízimos, entregue na casa do Senhor. Depois, no final, estaremos orando pelos projetos em nome de Jesus Cristo. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Pastor Júnior, pode nos ajudar? Ministra a bênção sobre a mente, sobre as mãos, aquilo que Deus quiser te usar. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo pode,
passares pelo fogo, Ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu e outro igual não há. 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 E outro igual Igreja, não estenda suas mãos pra cá. A oração que há. você E fez, Ele fala de novo. está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo. E Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. O meu Deus se movimenta ao som da dor. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, vai seu povo entender que em meio ao
silêncio. Vamos declarar que não há outro igual. E outro igual. Sim, Jesus. E outro igual. Não há outro. E outro igual. Nós reconhecemos que não há outro. E outro igual. Não há mais uma vez. E outro igual. Não há outro que ressuscitou. E outro igual. Não há. E Ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui. Meu Deus, Sua meu Pai. presença é glória. Erebaçuia, Aleluia. e Ele está aqui. Sim, Deus. Tem glória, tem glória, tem glória. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há Oh, um Deus, Deus aleluia. em toda a terra e céu, e outro igual não há. Haverá, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Oh, bendito seja o nosso. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Retornaremos no próximo domingo na Santa Ceia, em nome de Jesus, às 18 horas. Quero agradecer a presença do pastor, é bem-vindo neste lugar. Que Deus continue honrando o seu ministério, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, bendito Deus. Vamos agradecer a Deus. Minha voz está um pouco cansada, mas espero que Deus me dê graça ainda, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, agradecemos a Deus, meu Pai, por esses 12 dias consecutivos. Pai, sabemos que muitos, meu Deus, não foram, meu Deus, renovados.